Olá para todos, eu sou Ícaro Alves Alcântara e hoje, dia 27 de julho de 2017, a gente vai conversar sobre ansiedade, causas e efeitos, mitos e verdades e dicas para melhorar. Eu, como vocês já sabem, sou médico homeopata, sou pós-graduado também em estratégia ortomolecular em medicina, com quase 20 anos de experiência em atendimento de pacientes, atendimento tanto de consultório quanto em nível de urgência e emergência, tá? E o meu site é o icaro.med.br. Lá no meu site você pode encontrar esse e vários outros temas de saúde, lá no icaro.med.br/saúde, e lá você encontra também vários e-books meus gratuitos sobre vários temas de saúde. Você tem o www.icaro.med.br/40 dicas, tem um e-book lá gratuito para vocês, basta entrar e baixar. E tem também o icaro.med.br/live emagrecimento, tá bom? Que é o tema de emagrecimento saudável, tá? O meu aplicativo gratuito para celulares vai ajudar muito você a cuidar melhor da sua saúde e acompanhar os meus posts também, ok? É o Gerenciador Saúde Dr. Ícaro. E o meu livro, ele é reconhecido como um dos mais vendidos na área dele, é o 11 Hábitos em 11 Semanas pela Companhia Editora Nacional. Se você quiser comprá-lo, está nas principais livrarias online e físicas do país, tá bom? Bom, meu Instagram e meu YouTube são Dr. Ícaro Alves, tá? E o Facebook você já está acompanhando, Dr. Ícaro Alves. Por essas redes sociais você consegue acompanhar toda a minha obra em tempo real, que eu vou postando, o que eu vou aprendendo para vocês. O tema de hoje é ansiedade, causas e efeitos, mitos e verdades, dicas para melhorar. Qual que é a minha motivação para falar desse tema para vocês? Eu tenho ansiedade, você tem ansiedade e a maioria de nós sofre com problemas de ansiedade. Por quê? O estresse crônico, ele tende a levar as pessoas para a ansiedade. Infelizmente, da ansiedade, muitas pessoas vão para a depressão e ansiedade e depressão podem levar até a consequências piores, como suicídio, né? Eu já dei várias palestras sobre isso, até em entidades, digamos assim, oficiais, polícia civil, em bancos, em fábricas em geral, e é um tema que realmente move as pessoas, porque todos nós estamos passando por estresse, por ansiedade, por depressão. Esses três são a maior epidemia da sociedade moderna, uma sociedade muito acelerada e onde as pessoas não se cuidam nas bases e por isso acabam sendo vítimas de quadros de ansiedade. Então a ansiedade é um dos distúrbios mais comuns que eu pego em consultório, prejudica muito a produtividade, a qualidade de vida e o bem-estar, pode levar a coisas mais graves com o tempo, como eu falei para vocês, depressão e até suicídio, comprometer a capacidade de trabalho, a capacidade de interagir adequadamente com família, com a sociedade, com os grupos que você queira interagir, tá? E é um tema muito pedido por vocês, tá bom? Um dos maiores mitos que tem sobre ansiedade é que você necessariamente precisa de um remédio para tratá-la. Isso não é verdade. É claro que os remédios muitas vezes são necessários, principalmente nas crises de ansiedade, nos transtornos mais graves, como de pânico ou ansiedade generalizada, mas remédio normalmente não trata carências, não trata causas, não trata excessos, não trata os fatores que estão por trás da ansiedade. Então, ninguém deveria ficar viciado em remédios para poder tratar a ansiedade. O remédio, ele pode ser útil, até remédios naturais, enquanto você aborda as causas, mas não é para ficar tomando a vida inteira, porque senão você só está dopando, sedando os sintomas, tá bom? Eu não sou psiquiatra ou dono da razão, tá? Pesquise o que eu vou falar, estude, converse com bons, atualizados e competentes e de confiança profissionais de saúde, forme os seus próprios conceitos e consulte profissionais para saber especificamente o que você precisa. Talvez, só talvez, o que eu falar para vocês aqui não seja o mais adequado para vocês. Eu juntei aqui a maior parte dos conhecimentos que realmente ajudam a maioria das pessoas, inclusive os meus pacientes, a poderem lidar melhor com a ansiedade. Mas vai que isso não sirva para você, ok? Mas eu devo dizer para vocês que a maioria do que eu vou falar para vocês aqui tem servido para a esmagadora maioria das pessoas para poder ajudar a identificar causas, tratar e abordar melhor o problema e conseguir o alívio que todos nós queremos, tá bom? Como é que eu abordo a ansiedade em consultório? Primeira coisa, o paciente sabe identificar as causas?
Então, até falando de casos recentes que eu já tratei, muitas vezes a pessoa sabe identificar que fatores fizeram com que ela desenvolvesse ansiedade. Poxa, eu passei por uma fase estressante da minha vida e aí, depois disso, eu desenvolvi ansiedade. Eu tive a morte de um ente querido, eu tive um acidente, meu filho ou minha filha ou alguém da família teve um problema de saúde sério, depois disso eu desenvolvi ansiedade. Quando a causa é psicológica, eu preciso dizer para vocês que acompanhar e ser acompanhado por um bom coach ou um bom psicólogo pode ajudar bastante. Hoje em dia, tem muita gente que está virando coach por não ter se locado muito bem no mercado de trabalho como gostaria. Então, não são todos os coaches que eu recomendo. Eu gosto muito do Paulo Smith, gosto muito do Márcio Michele, mas não é todo coach que eu vejo que consiga abrir processos de conduzir a investigação e tratamento de ansiedade e fechar adequadamente esse processo para o paciente não sair por aí uma bomba de estresse e ansiedade. Então você tem que tomar cuidado com os profissionais que você procura. Mas em geral, bons coaches e principalmente bons psicólogos podem ajudar muito em relação às causas de ansiedade quando elas são psicológicas. Porque problemas não se resolvem sozinhos. Normalmente problemas tendem a se agravar se você não abordá-los de frente e não tratá-los adequadamente. Então, digo para vocês, procurar um bom psicólogo é sempre uma medida muito boa para te ajudar a tratar a ansiedade, descobrir as causas, caso você note que sozinho ou sozinha não tem conseguido êxito em abordar e tratar as causas. É claro que tem muitos livros por aí que podem ajudar, como Ansiedade, o Mal do Século, do Augusto Cury, O Poder Sem Limites, do Tony Robbins, O Ciclo da Autossabotagem, O Super Cérebro, do Deepak Chopra, tá? Então, se você tem dificuldade de procurar um profissional por agora, eu recomendo você ler pelo menos esses 4 livros, que eles vão passar técnicas muito interessantes e muito efetivas para a maioria das pessoas para poder abordar e tratar adequadamente o problema da ansiedade, tá certo? Mas, outras vezes, o paciente acaba chegando no consultório relatando para mim o seguinte: eu comecei a sofrer primeiro de muito estresse, depois evoluí para ansiedade, e quando você vai ver, nesse período, o paciente piorou um pouco dos hábitos de vida. E os hábitos de vida, o nosso estilo de vida, incluem os principais fatores que levam à ansiedade. Por quê? Toda ansiedade vem de estresse crônico, tá? Ou de um estresse agudo muito grande, que o corpo não teve capacidade, teve dificuldade de abordar, né? Não teve capacidade de recuperar a homeostase, de recuperar o equilíbrio, tá? E muitas vezes a pessoa mega estressada ou ansiosa, ela deixou de lado os hábitos de vida, porque muitas vezes a ansiedade ela é cruel com a gente e faz com que a gente deixe de lado hábitos de vida importantes, como tomar água de hora em hora, comer adequadamente, seja comer de 3 em 3 horas depois do bom café da manhã, se a sua dieta ainda é pautada muito em carboidratos, seja comer em intervalos maiores, numa dieta que seja mais pautada em gorduras, uma dieta saudável acompanhada por um nutricionista. Então eu devo dizer para vocês que hoje em dia o papel de uma alimentação não tão boa está muito bem estabelecido na gênese da ansiedade. Ou seja, quem se alimenta mal tem grandes chances de desenvolver estresse e ansiedade. Outra coisa, o estresse faz com que qualquer pessoa hiperconsuma nutrientes, hiperconsuma hormônios e neurotransmissores, ou passe a produzi-los mal, ou piore o efeito desses hormônios e neurotransmissores nos seus receptores. Outra coisa que pode acontecer é que a pessoa que tem muito estresse e já está com ansiedade, muitas vezes ela tem carência de magnésio, de vitaminas do complexo B. Eu vou postar sobre isso em breve. Tem um artigo bem legal no mercolar.com que fala sobre isso. Aliás, vários artigos lá que falam sobre isso. E no lef.org, tá? Depois você pode assistir mais vezes essa live para poder anotar tudo isso de novo, certo? E muitas vezes carências de nutrientes são causadas no estressado crônico pela falta de hábitos saudáveis de vida ou pelo hiperconsumo que o estado de estresse e ansiedade acabam causando. Então é muito importante você entender que a carência de vitaminas e minerais e o excesso de intoxicações também podem levar
a quadros descompensados de ansiedade. Por isso que é muito importante que o seu profissional de saúde esteja antenado com a importância de checar vitaminas e minerais pelo seu quadro clínico, por exames completos, por uma boa investigação, de forma que essas carências e até as toxinas, o excesso de metais pesados, de remédios, de substâncias, porque tanto carências de nutrientes quanto excesso de substâncias podem levar o cérebro a um estresse, e o cérebro estressado, ele pode evoluir para estresse e ansiedade, ok? Então, presta bastante atenção, porque muitas pessoas querem vender por aí a imagem para você de que ansiedade é você chupar essa manga sozinho, é uma gíria, né? Você lidar com isso, lidar com as causas, se controlar e tomar remédio. Gente, como eu já disse, remédio pode ajudar você nos sintomas, a tirar da crise, a controlar melhor a ansiedade, mas para poder tratá-la, abordá-la adequadamente, você precisa identificar as causas, que muitas vezes são psicológicas, mudar algumas formas de conduta e ver vitaminas, minerais, intoxicações, alimentação, que isso tudo pode estar causando ansiedade em você. Uma dica que eu te dou é você assistir meu vídeo icaro.med.br/60 dicas, porque lá eu explico para vocês quais são os 60 hábitos básicos que você deveria nutrir na sua vida, ou aqueles que você tem que tirar para poder fazer com que o seu sistema funcione melhor, principalmente o cérebro, e aí sim você se livrar de ansiedade, ok? Isso é muito importante e eu espero que você não saia dessa live contando só com remédios para poder melhorar da ansiedade. E tem remédios naturais que podem ajudar: valeriana, melissa, cava-cava, mulungu, GABA, Neurovit da Physioquantic ou corretor distônico, algumas terapias quânticas. Mas assim, antes de você buscar remédios, mesmo naturais, procure melhorar seus hábitos de vida. E lá no icaro.med.br/60 dicas eu detalho isso para você. As pessoas tendem a achar que hábitos saudáveis de vida não são tão poderosos para poder tirar você de crise de ansiedade ou para poder fazer com que você aborde adequadamente o distúrbio. Isso é um erro. Hoje em dia tem vários estudos comprovando que é o nosso estilo de vida que mais nos adoece e leva o cérebro a fragilidades que podem levar a estresse e ansiedade, ok? O nosso cérebro, para você ter uma ideia, pesa 1,3, no máximo 1,5 quilos, mas pode chegar a consumir até 50% dos nutrientes e oxigênio que a gente coloca para dentro, em situações de estresse. Então, entenda, se você quer acabar com a ansiedade na sua vida, eu vou ensinar outras técnicas para você, mas você precisa ter um estilo de vida melhor em coisas básicas para poder suprir o seu cérebro do adequado para ele lidar melhor com a ansiedade, tá? Como água de hora em hora, comer de 3 em 3 horas depois de um bom café da manhã, menos carboidratos e mais gorduras, proteínas, fibras e água, de preferência de origem vegetal, tá? Hoje em dia já se sabe também que o excesso de derivados animais também pode inflamar o cérebro e levar à ansiedade, como a gente vai falar daqui a pouco, ok? Se você faz uma dieta mais para low carb, você pode ter necessidades diferentes de comer em intervalos diferentes também, mas aí um bom nutricionista tem que estar com você, ok? O exercício físico regular é muito poderoso para controlar a ansiedade, para poder redirecionar essa energia, porque a ansiedade é excesso de energia dentro de você. Você não vai ver um idoso caquético, sabe, já com falta de energia, falta de nutrientes e de energia, principalmente, desenvolvendo ansiedade, tá certo? Normalmente está exausto e é difícil ter ansiedade, mas o que eu quero que você entenda é que toda vez que o cérebro tiver que funcionar com carência de nutrientes e excesso de intoxicação e de inflamação, ele vai ficar ansioso. Por quê? A gente tem um neurotransmissor excitatório chamado glutamato, que pode vir da alimentação, sim, mas que é produzido principalmente quando o cérebro é obrigado a funcionar em situações de emergência, por exemplo, com carência de nutrientes, com carência de vitaminas e minerais, sob intoxicação, sob inflamação. E o excesso de glutamato, ele pode levar todo mundo a um estado de ansiedade crônica. A função do glutamato também é ajudar no aprendizado, ajudar a estimular você, mas o glutamato em excesso hoje em dia, até pela superocupação que muitos de nós
tem vivido, esse excesso de glutamato lá no futuro pode levar a doenças mais graves, como as doenças neurodegenerativas, como esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, tá? Sendo causa principal ou causa acessória de manter, causar ou agravar esses distúrbios. Então, o excesso de glutamato que o cérebro secreta quando é obrigado a funcionar em condições não tão adequadas, ele pode literalmente cozinhar o seu cérebro, e o glutamato teria que virar GABA em uma pessoa normal, que é um neurotransmissor inibitório, calmante. Vou dar um exemplo para vocês. Sabe aquela pessoa que quando morre um parente, aquela pessoa fica, ela resolve tudo, ela conforta todo mundo, e depois do enterro a pessoa desmonta e dorme às vezes durante dias seguidos, sabe? Fica um caco. Muitas vezes essa pessoa transformou o excesso de glutamato que ela produziu em GABA. E o GABA protege o cérebro da hiperexcitação prévia e faz com que essa pessoa relaxe para poder repor, colocar tudo no lugar de novo. Hoje em dia a gente está ensinando o nosso cérebro que nós não somos capazes de relaxar. Resultado, excesso de glutamato, falta de conversão de glutamato em GABA, e assim ficamos hiperexcitados e ansiosos. Então, se você quer frear esse processo, você tem que ensinar o seu cérebro a relaxar. Meditação funciona super bem, lá no icaro.med.br você pode pesquisar sobre meditação. Tem excelentes aplicativos de celular que ensinam a meditar. Todo mundo é capaz de meditar. Pode ser que num primeiro momento você tenha dificuldade, como eu tive, de aprender a meditar. Mas se você aprender a meditar, você com certeza consegue controlar crises de ansiedade e evitar que elas venham, tá? Por quê? Parte da meditação é ajudar o cérebro a diminuir a sua frequência de funcionamento e fazer com que o cérebro mude do foco de ansiedade, do foco de estresse, para outros focos que podem dar um relativo descanso para o cérebro. Lembre-se que nosso cérebro não descansa totalmente, não para nem durante o sono, senão a gente não sonharia, ok? Então é importante que você dê pausas para o seu cérebro, e não há coisa melhor que a meditação para isso. E já tem estudos comprovando o papel decisivo da meditação para prevenir, para atenuar e tratar e até curar distúrbios psiquiátricos em geral. E a ansiedade é um distúrbio psiquiátrico, tá? Só deixando claro para vocês que não é só psiquiatra que sabe ou que deve tratar a ansiedade. Os psiquiatras, com uma abordagem um pouco mais holística, tá? Com uma abordagem um pouco mais integrativa, que valorizam vitaminas, minerais ômega 3, que é muito importante, tá? Relaxamento e tudo mais, são profissionais mais indicados para abordar casos de ansiedade, até porque normalmente esses não vão te entupir de remédios, ok? Mas não é só psiquiatra quem pode falar sobre ansiedade ou até tratá-la, ok? E muitas vezes com suplementos como esses você consegue diminuir e prevenir crises de ansiedade ou estresse, como o ômega 3, como o próprio GABA, o inositol, a S-adenosilmetionina e vitaminas e minerais, como eu já falei, o magnésio, o complexo B, ok? Então, assim, ansiedade não é sinônimo de ter que usar remédios. Agora, duas coisas que eu preciso falar para vocês mais tarde são neurotransmissores e hormônios. Tem muita gente por aí que está tratando ansiedade com remédios e, na verdade, o que precisa é de condições de produzir adequadamente hormônios e neurotransmissores ou até da reposição destes. Isso acontece com muita frequência. Eu pego muito paciente em consultório usando 1, 2, 3, 4, 5 remédios. Quando você vai ver nos exames e no quadro clínico, o paciente precisa de hormônios ou neurotransmissores, mesmo que às vezes por um período de tempo curto, para poder sair da crise, para poder o cérebro funcionar direito, porque às vezes a falta desses é que está levando às crises, ok? Ainda sobre os hábitos de vida, uma coisa que você pode fazer em qualquer lugar para poder controlar melhor a sua ansiedade é respirar melhor. Inspirar fundo, segurar por 4 segundos, expirar fundo, segurar 4 segundos, pulmões vazios e repetir. Se você conseguir respirar fundo pelo menos 3 vezes a cada hora, de preferência de olho fechado, mas se não der, pode ser de olho aberto mesmo, você consegue diminuir bastante as crises de ansiedade, porque o oxigênio tem um poder calmante sobre o cérebro. E como eu já falei para vocês, muitas pessoas hoje em dia apresentam ansiedade por falta de nutrientes para o cérebro funcionar, principalmente água,
principalmente nutrientes que venham de uma boa alimentação e oxigênio de boa respiração. A maioria de nós hoje em dia respira mal e por conta disso acaba desenvolvendo crises de estresse crônico e ansiedade, ok? Então respirar fundo pode ajudar bastante você. Para você ter uma ideia, ficar com os olhos abertos faz com que por segundo você receba quase 8 GB de informações para o seu cérebro processar. É muita coisa, porque não é só o que você está olhando, tá? É todo o resto do campo visual que o seu cérebro pegou para processar. Então, muitas vezes, fechar os olhos, mudar de foco, de pensamento, sabe? E inspirar e expirar profundamente pode ajudar muito a sair de crise de ansiedade ou evitar que elas venham. Isso aí é muito poderoso, a maioria das pessoas não lança mão. Outra coisa é, de repente, você ir assistir um vídeo engraçado, você procurar alguma coisa que possa fazer você rir, ou procurar lembranças na sua cabeça que realmente te ajudem a lembrar de bons períodos da sua vida, onde você estava no controle, onde você estava se sentindo bem, empoderado, sabe? Orar, procurar boas companhias, mudar o foco do papo, muitas vezes isso aí também ajuda, ok? Outra coisa importante, como eu já falei, é o exercício físico regular, que é fundamental para você poder evitar e controlar melhor e até tratar e curar a crise de ansiedade. O exercício físico ajuda você a drenar energia para o restante do corpo. Aí essa energia pode parar de ficar ricocheteando na sua cabeça e levando você a pensamentos ansiosos, a sofrer por antecipação e essas coisas que podem causar ou manter gatilhos e quadros de ansiedade, ok? Outra coisa muito importante é dormir direito. Quem não dorme direito vai passar seus dias com maior tendência a ter crise de ansiedade. Por quê? Porque é durante o sono que o corpo coloca os nutrientes no lugar certo, drena toxinas, inclusive cerebrais. A maior fase de drenagem de toxinas cerebrais é durante o sono, durante um bom sono. Não é só encostar e dormir, tá? É você realmente conseguir dormir e acordar descansado. Quem não acorda descansado, não dormiu direito, não vai produzir direito hormônios que deveriam ser utilizados no dia seguinte, até para causar bem-estar, controlar o apetite, controlar o metabolismo e frear a sua ansiedade. Então, dormir direito é fundamental. Outra coisa é desintoxicar-se periodicamente e intoxicar-se menos. Se você fuma, tente parar. Se você não consegue parar, diminua e faça exercícios respiratórios depois de cada cigarro. Isso vai fazer com que a oxigenação melhore mais rápido e você se livre mais rapidamente de alguma parte das toxinas. Claro que não é tão rápido assim. Bebida alcoólica pode levar a uma euforia e um relaxamento, mas em excesso ou em pessoas hipersuscetíveis pode levar depois a crises de ansiedade durante um longo período de tempo. Drogas, não preciso nem falar, estão associadas com muitos quadros de ansiedade, tá? Toda dependência está associada a quadros de ansiedade. O excesso de poluição eletromagnética, o excesso de telinha, o excesso de televisão, de Wi-Fi, de Bluetooth, o excesso de celular, de redes sociais, de hiperconectividade, sintonizar com os problemas dos outros, escutar problema, ficar remoendo na cabeça, tudo isso você tem como melhorar. Volto a dizer que lá no meu site tem muitas dicas, se você buscar ansiedade, para você relaxar e evitar crises e sair delas, tá bom? Então não deixe de consultar o material que está lá. Outra coisa importante é pegar sol e ter contato com a natureza. Muitas vezes colocar o pé no chão também ajuda a descarregar e evitar ou sair de crise de ansiedade. Por quê? Muitas vezes o cérebro fica carregado erradamente por cargas elétricas, excessivamente, e quando você coloca o pé no chão e tem contato com a natureza, muitas vezes você descarrega esse excesso de cargas, ou se tiver com falta de cargas negativas, você consegue receber elétrons da Terra. Isso já tem estudos comprovando, tá certo? E podem ajudar, essas medidas podem ajudar bastante você a melhorar de ansiedade. Outra coisa, muitos casos de ansiedade são carência de serotonina. E hoje em dia está bem estabelecido o papel da exposição solar bem conduzida. Eu explico lá no site como fazer, de preferência diária, mas por curtíssimos períodos de tempo, tá bom? Sem protetor solar. Isso ajuda muito você a produzir mais serotonina. E hoje em dia a gente sabe que a serotonina tem um papel central quando neurotransmissores estão envolvidos na gênese ou manutenção de ansiedade, ok? Quem come muitos carboidratos fica mais vulnerável à ansiedade também, principalmente os carboidratos simples. Por quê? O carboidrato tende a ser rapidamente utilizado pelo organismo
e a insulina rapidamente tira o carboidrato da corrente sanguínea, podendo fazer um efeito de rebote de você ficar com poucos carboidratos na corrente sanguínea. E um cérebro muito acostumado a lidar com carboidratos como fonte de energia, infelizmente pode sentir muito essa falta de carboidratos que a insulina causou, né, a liberação de insulina por conta dos carboidratos que você ingeriu, e essa hipoglicemia levar à ansiedade. Então, se você sofre muito de ansiedade, ter menos os carboidratos como fonte de energia e mais as gorduras, proteínas, fibras e água, principalmente as gorduras, pode te ajudar a sair das crises de ansiedade. Eu explico isso lá no meu site, quando eu falo de LCHF, quando eu falo no icaro.med.br/alimentação e quando eu falo também lá quando eu comentei o documentário What the Health. Outra coisa que as pessoas não associam à ansiedade é a saúde dos intestinos. Está comprovado cientificamente que quem tem intestinos mais inflamados funcionando mal tem mais crises de ansiedade ou de depressão. Por quê? Os intestinos podem deixar passar várias substâncias pró-inflamatórias para a corrente sanguínea quando eles estão inflamados, quando estão funcionando mal, quando a flora bacteriana intestinal está ruim. Por isso que o kefir tem ajudado tantas pessoas em quadros de ansiedade, depressão e estresse. icaro.med.br/kefir. Kefir é um jeito de você melhorar sua flora bacteriana intestinal, tá? Você também pode usar lactobacilos, mas eu acho o kefir mais acessível e mais fácil de lidar. Eu explico lá no site. E quando você equilibra a sua flora bacteriana intestinal, muitas vezes seus intestinos absorvem melhor os nutrientes, jogam melhor as toxinas para fora, deixam de deixar passar tantas substâncias pró-inflamatórias para a sua corrente sanguínea, que assim vão atingir todo o corpo, inclusive o cérebro, e por conta disso você vive melhor. Disbiose intestinal, que é ter um intestino repleto de bactérias ruins, pode fazer sim você evoluir para quadros de ansiedade e depressão. Então você tem que tomar cuidado com isso, tá bom? E nutrir-se melhor com qualidade. Aí o papel central do nutricionista sempre vai bem, tá? Sobre neurotransmissores, carência de dopamina, carência de serotonina, carência de noradrenalina podem levar a quadros de ansiedade, principalmente carências de serotonina, tá bom? Serotonina você produz com triptofano, você produz com magnésio, você produz com vitaminas do complexo B, basicamente. Dopamina e noradrenalina você produz basicamente com aminoácido L-tirosina, com vitaminas do complexo B, com ferro, com cálcio. Então, assim, agora você está vendo a importância de ter um bom perfil de vitaminas e minerais dentro de você, de forma que você possa suprir o seu cérebro e aminoácidos, que vêm das proteínas, tá? De forma que você possa suprir o seu cérebro com as condições mais adequadas para ele poder fabricar hormônios e neurotransmissores adequadamente, tá bom? Neurotransmissores são hormônios que estão agindo no tecido nervoso, no sistema nervoso. Agora vamos falar um pouco dos hormônios. Mulheres, principalmente mulheres com carência de hormônios da tireoide, incluindo o T3, que é pouco investigado por aí, carências de estradiol, de progesterona, de cortisol, de testosterona, de DHEA, que é o DEA, podem desenvolver com facilidade transtornos de ansiedade. O anticoncepcional, o uso crônico de anticoncepcionais, mulheres, pode levar a crise de ansiedade, de depressão, porque os anticoncepcionais tendem a bagunçar o equilíbrio hormonal. E toda vez que o equilíbrio hormonal for bagunçado, seu cérebro também sofre. Então, antes de você tomar um anticoncepcional, entenda, quanto mais você toma anticoncepcionais, maiores as chances de você ter carência de progesterona, de testosterona, de DEA, de cortisol, de pregnenolona, e tudo isso é muito importante para o seu cérebro funcionar direito. Resultado, você pode ficar ansiosa. O hipotireoidismo também pode levar a isso. Você pode ver mais sobre hipotireoidismo lá no icaro.med.br/tireoide ou icaro.med.br/hipotireoidismo. E homens também são muito suscetíveis à ansiedade, muitas vezes por quedas de testosterona, de DEA e também do cortisol, da progesterona. O estradiol não é tão importante para o homem do ponto de vista de ansiedade, mas um pouquinho de estradiol todo homem também precisa, que vem da testosterona para ter o equilíbrio do funcionamento da mente. Um hormônio que é pouco valorizado para tratar a ansiedade de homens é a progesterona. Ajuda para mulheres, tá? Tanto que a mulher tem mais ansiedade quando? Na TPM, quando os seus níveis de progesterona, DEA, testosterona e outros hormônios caem. Então, é muito necessário hoje em dia você adequar os hormônios. Tem muitos médicos por aí
que infelizmente não valorizam o papel de equilíbrio hormonal para tratar desordens psiquiátricas. O que eu quero que você saia dessa live, desse vídeo, sabendo é que muitas vezes você pode estar aí lutando com vários remédios para tratar ansiedade ou depressão e você pode ter carência de hormônios. E quando esses hormônios forem modulados, você pode ter a melhoria. Modular significa repor algumas vezes ou dar condições para o corpo, para o cérebro, produzir adequadamente seus hormônios, tá? Dar vitaminas, dar minerais, dar desintoxicação, dar aminoácidos, dar carboidrato, gordura, ômega 3, essas coisas. Então, a maioria das pessoas que tem problemas de ansiedade tem carência de vitaminas, minerais, ou excesso de intoxicações, ou mau funcionamento intestinal, tá? Ou então gerenciam mal o estresse, que é outra causa, fazem tempestade em copo d'água, se preocupam demais com coisas pequenas, sofrem por antecipação, se preocupam com coisas que muitas vezes nem vão se transformar em realidade. Tudo isso eu explico lá no site como mais medidas para vocês, tá certo? Então cuidado com o equilíbrio hormonal, um check-up completo de hormônios, vitaminas e minerais periódico é muito importante para tratar ansiedade adequadamente, tá bom? Outra coisa importante é a inflamação. Vocês já notaram que às vezes quando você está gripado ou gripada, ou quando está resfriado ou resfriada, o seu humor cai? E aí você pode ficar mais ansiosa ou mais deprimida? Isso é porque quando o organismo está lutando contra uma infecção, sempre vem uma inflamação junto. E toda inflamação faz o seguinte: inflama o corpo, consome nutrientes, produz substâncias químicas e várias dessas substâncias químicas podem inflamar por tabela o cérebro. O cérebro também pode inflamar por uma dieta ruim, cheia de toxinas, excesso de carnes processadas, excesso de laticínios, excesso de glúten, que também pode inflamar bastante. Mas muitas vezes é outra área do seu corpo que está infeccionada ou inflamada e por conta disso, as substâncias químicas produzidas pela inflamação, elas podem viajar pelo seu corpo, chegar no cérebro e o cérebro inflamado tende a produzir mais glutamato e ou outros mecanismos que podem levar à ansiedade. Então, se você tem alguma ansiedade, tem alguma inflamação no corpo, muitas vezes você tem que desinflamar para poder melhorar. Descobriu-se hoje em dia que vários anti-inflamatórios têm o potencial de melhorar a ansiedade e depressão. Por quê? Porque esses anti-inflamatórios, eles diminuem a inflamação e o cérebro inflamado, ele se beneficia dos benefícios de anti-inflamação. Vários hormônios também têm um potencial anti-inflamatório, como o cortisol, como a progesterona. É claro que o excesso do cortisol é preocupante e pode levar à ansiedade, mas a falta do cortisol também pode levar. Então, assim, muito importante que você, se tiver alguma inflamação no corpo, você combata. Hoje em dia tem muita gente que vive com sinusite crônica. É uma inflamação. Então, o que acontece? Enquanto você não conduzi-la direito, você tem uma micro tendência maior a ficar mais ansioso, porque o corpo funciona como um todo, ok? Agora, com certeza, o que mais inflama o cérebro é uma alimentação inadequada e hábitos de vida ruins. Falta de água, de respiração, de exercício físico, de pegar sol, excesso de intoxicação, não dormir direito, ok? Como eu já falei para vocês. Agora que você tem o conhecimento da base bioquímica e do que você precisa fazer, eu também tenho que falar para você de estratégias que podem ajudar. Então eu vou repetir os livros que podem ajudar muito você. Ansiedade, Mal do Século, do Augusto Cury, Super Cérebro, do Deepak Chopra, O Ciclo da Autossabotagem e um muito bom que está em audiobook disponível no YouTube, gratuito para vocês, narrado o livro. Basta escutar e colocar em prática o que está lá, que é O Poder Sem Limites, do Tony Robbins. No capítulo 10, o Tony Robbins fala um pouco de alimentação e ele escorrega em algumas coisas, mas o restante do livro, 95% do livro, é muito útil para você não só crescer na vida, mas para você controlar pensamentos ansiosos e usar suas energias de melhor forma para você. Poder Sem Limites. Se você quiser acessar, vai lá no icaro.med.br/poder sem limites. Tem esse livro lá gratuito para você, presente do Tony Robbins, que é um excelente coach e neurolinguista dos Estados Unidos, tá bom? Então, resumindo, o que é mais adequado para você poder tratar direito a ansiedade? Primeiro,
Hábitos ruins inflamam você e seu cérebro, então melhore seus hábitos de vida. Já falei, vai lá no icaro.med.br/saúde e você vai ter acesso a vários vídeos gratuitos, vários e-books gratuitos, várias palestras, vários textos que vão ajudar você a melhorar a sua saúde geral. Entenda, a ansiedade muitas vezes é só a consequência direta de uma saúde geral que não está boa. Então cuide da saúde geral, senão você pode acabar virando dependente de remédios para sobreviver. E ninguém quer só sobreviver, a gente quer viver, né? Um padrão alimentar ruim inflama muito. Se a sua dieta tem muito leite, tem muito glúten, tem muito carboidrato, muitas carnes processadas, muitos óleos vegetais como canola, de soja, de milho, de girassol, sabe? Cuidado, você está se colocando em risco, não só de ansiedade e depressão, muito disso também, mas de várias outras doenças, como câncer e doenças crônicas, tá? Se os seus intestinos não funcionam direito, se a sua digestão não é legal, isso também pode inflamar você, fazer entrar toxinas, fazer seu cérebro funcionar mal. Tudo que prejudica os intestinos vai prejudicar também o cérebro. Coloque isso na sua vida. E tudo que faz bem para o cérebro faz bem para todo o restante do corpo, tá? Procure um bom médico para poder abordar isso com você, saber o que você precisa, tá certo? Para poder abordar tudo isso com você. Eu estou à disposição em Brasília, no Distrito Federal, tá? Mais informações lá no icaro.med.br, tá certo? Mas vocês também podem ir no icaro.med.br/indicações e pegar indicações de bons profissionais mais próximos de você também, tá bom? Outra coisa que pode causar muito é o estresse, ansiedade é o estresse crônico. Lá no meu site, se você buscar estresse, você vai ver muita coisa para poder ajudar a desestressar, lidar melhor com o estresse. É impossível viver sem estresse, mas você precisa aprender a lidar melhor com o estresse, senão ele derruba você, tá bom? Não dá. Outra coisa é falta de suporte social. Hoje em dia, tem muita gente que só tem convívio social pelas redes sociais. O convívio pessoa a pessoa é mínimo, tá? E isso não serve. Você precisa do abraço, você precisa do sorriso, você precisa trocar energia com as pessoas, você precisa participar de grupos sociais, você precisa participar da vida de outras pessoas e ter outras pessoas dando pitacos positivos, né, convivendo com você. Então, isolamento social é pedir para ter ansiedade e depressão. Outra coisa são as perturbações do ritmo circadiano, que podem levar à ansiedade. Excesso de luz à noite, excesso de telinhas, iPad, excesso de celular, de WhatsApp, de redes sociais, de TV, ou de luz mesmo na sua casa. Isso pode perturbar seu ritmo circadiano, que é o ritmo de dia e de noite, e fazer seu cérebro ficar hiperestimulado e levar você à ansiedade, tá? A falta de atividade física e também o excesso, mas hoje em dia a maioria das pessoas peca por falta de atividade física, a falta de atividade de força também, pelo menos toda semana, uma vez por semana, tá? O exercício físico é importantíssimo para controlar a ansiedade, para controlar o estresse, para te livrar de crises ou atenuar, resolver as crises de ansiedade, tá? As infecções e inflamações crônicas que eu já expliquei para vocês, as intoxicações, inclusive de metais pesados, tá certo? Também causam muito. Aí você vai precisar de um bom médico para pedir exames de intoxicação por metais pesados, para poder dar um jeito de você desintoxicar desses metais, porque eles perturbam muito o funcionamento do corpo inteiro, principalmente do cérebro, que é um órgão de alta demanda metabólica. Enfim, muitas vezes muitos desses fatores estão associados e muitas vezes você pode fazer você mesmo, você mesma, tudo isso que eu orientei, e a maioria das pessoas obtém alívio sim. Quando só com isso você não obtiver alívio, o que eu te recomendo é procurar um bom médico. Alguns nutricionistas podem ajudar também, dependendo da perícia de cada um, mas procurar um bom médico integrativo que valorize hormônios, vitaminas, minerais, exames completos, a reposição dessas coisas, de boas gorduras, mexer com a sua alimentação, hábitos saudáveis de vida, te passar estratégias, porque tudo isso é muito importante para tratar a ansiedade. Eu trato a ansiedade, graças a Deus, junto a Deus e aos pacientes com sucesso no consultório há quase 20 anos, sabe? E digo para vocês que um bom apoio médico, não só baseado em remédios, pode ajudar bastante. Então entenda, ansiedade e depressão têm muito em comum. E a depressão costuma ser a consequência natural de um quadro de ansiedade que não foi muito bem tratado. Por quê? Na ansiedade, todo ser humano começa a hiperconsumir nutrientes, hiperconsumir hormônios.
e a ter mau funcionamento geral. E isso faz com que, por exaustão, muitas vezes a pessoa evolua para a depressão. Ou depressão junto à ansiedade. Então, gente, é muito importante vocês lidarem com isso, tá? Antes que evoluam para casos piorados, tá bom? E as causas costumam ser as mesmas, tudo isso que eu falei para vocês. Tudo bem? Bom, a minha contribuição para vocês, ela termina aqui. Se você gostou do tema, da live, das explicações, por favor, vamos ajudar mais gente. Compartilhe esse vídeo agora, compartilhe com seus familiares, baixe o vídeo no YouTube, no Facebook, passa para as pessoas, tá? Eu não sou psiquiatra, mas sou médico. O médico pode tratar qualquer caso em medicina. Eu tenho experiência em tratar pacientes como um todo, em ouvir o paciente em consultas de 1 hora, ver o que ele está precisando e passar também estratégias, coisas que melhorem a parte de corpo, mente e espírito. Devo dizer para vocês que você tem que tomar cuidado com o que você nutre a sua mente. Só notícia ruim, só novela com valores ruins, só filmes ruins, só documentários ruins, seriados, séries ruins, papos ruins. Isso vai lotar sua mente de coisas ruins e pode facilitar que você evolua para estresse, ansiedade e depressão. Tá certo? Então, e outra coisa são as causas espirituais. Claro, se você está afastado de Deus, isso facilita também que você seja uma presa fácil para estresse, ansiedade e depressão. Se você não acredita em Deus, tudo bem, pula essa parte. Eu sugiro sempre acreditar e manter relacionamento com algo maior para você se livrar de ansiedade, depressão e ter uma saúde adequada. Mas, se você não acredita, deixa de lado. Se você acredita, tem um relacionamento forte com Deus, que isso sem dúvida ajuda a maioria das pessoas. Tá bom? Então compartilhe essa live, tá? E eu agradeço de coração por vocês confiarem no meu trabalho, acreditarem nas orientações e coloquem em prática isso que eu falei. E eu aposto que vai funcionar bem para vocês, para viverem melhor. Não só com menos ansiedade e depressão, mas também com mais saúde geral. Não se esqueçam de visitar o icaro.med.br/saúde, que lá você encontra receitas gratuitas, tá? Para poder viver melhor. Receitas de hábitos de vida, em vídeos, em e-books, dicas de suplementos, para você poder conversar com os seus profissionais de saúde e ver o melhor para vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, tá certo? E eu fico aguardando vocês